Começando agora a coletiva de imprensa com a técnica Karine Bozetti e a atleta Catiele Aguilera. Posso fazer? Meninas, bom dia, prazer, se da TV tem. Bom, começar pelo óbvio, né? Queria, Karine, que você primeiro falasse pra gente como é que tá sendo a preparação do time, né? E a gente vai ter uma estreia, não só a estreia de campeonato, mas uma estreia do elenco. É uma estreia diferente, né? Porque não é só, já vai pegar o Palmeiras, inclusive. Como é que tá sendo essa preparação? Bom dia, primeiro obrigada pela presença, também pelo espaço, por essa troca. Nós viemos nos preparando desde março, quando foi a apresentação do elenco, para esse ano que é o início do Mirassol dentro do futebol feminino. Então nós sabemos da responsabilidade e nesse período de preparação a gente buscou construir uma identidade para a equipe. Claro que ela vai ser estruturada e também consolidada ao longo do tempo, mas nos preparamos muito para essa estreia, tendo como principal foco nesse ano a disputa do Campeonato Paulista, e tenho certeza aí que o elenco entra para essa estreia bem focado e também com o objetivo de competir muito dentro da competição. Sabemos que ao longo da competição vai ter uma evolução da equipe, até porque vamos enfrentar equipes que já vêm em ritmo de jogo, mas tenho certeza aí que a preparação foi muito boa, que houve muita entrega, muita dedicação de todos os envolvidos no processo. Uma estreia contra o Palmeiras, né? Dentro do Campeonato Paulista a gente fala que não tem como escolher adversário, a gente sabe o nível técnico da competição também, e tenho certeza aí que será uma estreia bem interessante para nós, que também já é diante de uma grande equipe e o nosso elenco vai com tudo aí para buscar os nossos objetivos na competição. Eu queria saber como está a expectativa, né, de vocês, das duas, para estrear no futebol. A expectativa ela é muito grande, até porque é o primeiro ano do Mirassol. A responsabilidade ela é grande também, como eu já mencionei. Nós sabemos disso, nós nos preparamos para isso e tenho certeza que dentro de campo vai ter muita entrega, muita dedicação, onde nós vamos mostrar a cara do Mirassol na competição. Sabemos que é o primeiro ano, mas é um primeiro ano também construído com pessoas que têm história dentro do futebol feminino, que também tem qualidade para estar representando o Mirassol, e acredito que a força do nosso grupo é que vai fazer toda a diferença no decorrer da competição, também dos jogos. Então, expectativa grande, mas entendendo a responsabilidade e também a capacidade que nós temos de desenvolver o melhor futebol dentro de campo, e que o nosso elenco vai se dedicar ao máximo aí para construir uma linda história no Mirassol. Eu vou ler agora as perguntas do grupo. Podem ter algumas perguntas repetidas, mas antes vocês fiquem à vontade para responder ou não, tá? O Hugo Rocha, do TikTok Sports, pergunta para a Catiele: qual a sensação de voltar para o futebol paulista defendendo uma equipe estreante na modalidade e logo de cara enfrentar o Palmeiras na estreia do Campeonato Estadual? Bom, estar hoje no Mirassol para mim é bem especial. É um ano para mim muito especial, porque na real eu pensava em parar de jogar futebol e ter essa oportunidade de vir para cá é muita emoção. E poder estar atuando, voltando a jogar o Paulista, para mim eu costumo falar que é um dos maiores campeonatos que tem do Brasil. Então é claro que para mim é um ano bem especial por ter o Mirassol como novato, e vamos fazer surpresa aqui no campeonato. Karine, o Hugo também pergunta: como tem sido a preparação do Mirassol para a primeira competição oficial de sua história e a expectativa de estrear nesse Paulistão contra os atuais campeões? Como eu já mencionei anteriormente, né, a preparação ela iniciou em março, na construção de um novo elenco. Leva tempo para a gente desenvolver algumas situações relacionadas à identidade da equipe, mas nós trabalhamos muito para iniciar bem a competição, para estrear bem. Aguardávamos muito por esse momento, né, nos preparamos sempre para os jogos e tenho certeza aí que dedicação não vai faltar, e dentro de campo nós vamos representar o Mirassol da melhor maneira possível e também desde o primeiro jogo já colocar em prática, dentro do campo, fora do campo, todas as nossas atividades aí, a cara do Mirassol. O João Hudson, do Surto Olímpico, pergunta: Karine, como mensurar o tamanho da responsabilidade de ser a primeira comandante do futebol feminino no Mirassol e quais as expectativas para o Paulistão F desse ano, com duas camisas tradicionais na modalidade como adversários logo no começo do estadual, sendo elas Palmeiras e Ferroviária? A responsabilidade ela é grande, mas também é um grande privilégio.
de dizer que eu sou a primeira técnica do futebol feminino do Mirassol, nessa construção, nesse início de projeto. Tenho certeza aí que nós todos envolvidos, tanto diretoria, staffs, comissão técnica e atletas, sabemos dessa responsabilidade, mas sabemos também da capacidade que nós temos de entrar dentro de campo, de trabalhar dia a dia para desenvolver o melhor futebol possível e também, além do rendimento esportivo, nós procurarmos dia a dia estruturar a modalidade dentro do clube também que ela se consolide, assim como as demais equipes que participam da competição, que tiveram seu início, que estão há anos aí dentro do futebol feminino, que o Mirassol também tenha esse caminho. É um projeto novo, está no início, mas a gente sabe que tem uma perspectiva grande de crescimento também, estamos trabalhando todos os dias para isso. Enfrentar duas equipes que já são consolidadas dentro do futebol feminino, tanto estadual quanto nacional, também é um privilégio, até porque quando o Mirassol entra no Campeonato Paulista, entra entendendo isso, entendendo o nível da competição também, e entra também para se posicionar como uma das equipes que busca essa consolidação dentro do futebol feminino estadual. Então, muito gratificante também enfrentar grandes equipes e, levando em consideração o nível da competição que nós vamos disputar, não tem como escolher adversários, então em qualquer momento da competição nós teríamos que enfrentar as equipes. O que muda é que é dito um início para isso, e tenho certeza aí que nós vamos caminhar da melhor maneira possível dentro da competição e buscar o nosso melhor em todos os jogos. Douglas Padilha, do Mirassol na veia, primeiro para Catiele. Pela lateral esquerda, o que você considera mais importante nesse início de campeonato? Primeiro, se firmar defensivamente ou já conseguir apoiar bastante o ataque? Como você pretende equilibrar essas duas funções dentro de campo? E aproveitando, você se inspira de alguma forma no Reinaldo, que vem se destacando no futebol masculino, sendo artilheiro da equipe na última temporada. Isso serve como referência para o seu estilo de jogo? Bom, eu quero atuar muito bem das duas funções, né? Defender bem, porque eu gosto desse 1 para 1, que com certeza vou ter bastante com as atacantes do time adversário, mas também quero ofensivamente estar bem, poder cruzar para minhas companheiras, fazer aquele golzinho. Então sim, quero atuar da melhor maneira nas duas funções e primeiramente eu quero falar para o Reinaldo que Deus conforte ele, conforte toda a família, porque sei que não é fácil perder um ente muito querido da família. E sim, me inspiro muito nele. Ele tem uma história gigantesca no futebol e vejo que ele é um ídolo aqui no Mirassol. Espero também poder ser uma ídola aqui no Mirassol, no feminino. Karine, agora para você. Sabemos que a estreia sempre vem acompanhada de muita vontade de estar em campo e também de uma certa ansiedade natural. Mas olhando além desse momento inicial, como foi o aproveitamento do período de preparação para o campeonato? De que forma foram trabalhadas a integração do grupo e o uso da estrutura oferecida pelo clube no desenvolvimento da equipe? Nós sabemos que a estreia ela tem algo mais, que é um início, e todo mundo aguarda ansiosamente para que esse momento aconteça. Nós nos preparamos pensando nessa estreia, mas também pensando em toda a competição, e ao longo do processo de treinamento no ano também, temos os outros jogos aí, jogos espaçados também, então teremos 2 jogos agora em maio, depois jogamos em junho e depois somente pós-Copa, né, finalizando a primeira fase em agosto e se estendendo o calendário aí até novembro, dezembro. Então tenho certeza que essa preparação ela foi pensando nisso, não só no primeiro jogo, mas em todo o processo, e que nós ainda estaremos nos preparando ao longo do ano, ao longo da temporada. Em relação a utilizar a estrutura, o Mirassol já entra com uma estrutura bacana, uma estrutura onde nos proporciona também uma tranquilidade maior para o dia a dia de trabalho. Claro que, como todo clube no seu início, tem coisas a serem estruturadas ainda, faz parte do processo, mas essa estrutura facilita muitas coisas em relação à nossa construção, à nossa identidade e aquilo que a gente busca no nosso dia a dia, e nos dá mais tranquilidade também para trabalhar da melhor maneira possível. Sobre a integração do grupo, é um grupo novo que não se conhecia, então requer um tempo para entrosamento, também para a construção das ideias de jogo e também desse relacionamento dentro de campo, conexão. Então nós buscamos muito isso, não só dentro de campo, mas também
utilizando a estrutura fora do campo. Em outros momentos também um trabalho muito bacana, integrado com a psicologia, né, para trazer o elenco também para se aproximar um pouquinho, para se conhecer mais, porque a gente sabe que isso influencia também na conexão dentro do campo, mas tentando criar também uma identidade no dia a dia de uma equipe que tenha uma mentalidade forte, que tenha uma mentalidade vencedora e que também se posicione dentro de campo no seu melhor nível. E é isso que nós vamos buscar todos os dias e ainda continuar buscando nessa construção para sempre desenvolver o melhor do elenco, tanto individual quanto coletivamente. João Silvino, do 4 Linhas FC. Catiele, depois de vestir tantas camisas tradicionais, você chega ao Mirassol em um contexto diferente, com o elenco sendo construído do zero. Como vem sendo o trabalho desses últimos dias e como você avalia o entrosamento entre jogadores e comissão em meio a esse desafio de ninguém, entre aspas, se conhecer até então? Tá. Desde o primeiro dia houve essa conexão entre comissão e as atletas. A gente tem a Karine, que ela fala que a gente não é só jogador e sim ser humano. Então isso foi primordial para a gente entender como é o trabalho da nossa comissão, para a gente, nós atletas também tentar essa conexão desde o primeiro dia, e houve sim essa conexão de comissão e atletas. E é importante, né? Esses 2 meses que a gente trabalhou foi muito importante a gente se conhecer, tanto no futebol quanto fora dali. Com a psicologia ajudou bastante essa conexão entre atletas, comissão, e principalmente nós atletas nesse lado de humano, que foi bem especial nesses 2 meses. Karine, o Mirassol estreia nesse Paulistão diante de 2 camisas da elite nacional e campeãs históricas no futebol feminino, mas em contrapartida tem a vantagem de jogar apenas o estadual nessa temporada. O quanto esse detalhe do calendário em relação ao Palmeiras e Ferroviária pode fazer diferença ser aliado do Mirassol nesses primeiros duelos? Primeiro, a gente sabe que todas as equipes elas têm um início, e assim como nós estamos tendo agora, a Ferroviária, o Palmeiras e todas as equipes que estão dentro da competição estadual, elas também tiveram. Esse ano o nosso foco principal e único, né, é o Campeonato Paulista, e tenho certeza aí que a nossa energia, a nossa entrega vai estar toda direcionada para isso, enquanto outras equipes têm que dividir um pouquinho dessa energia dentro das competições que disputam, né? Algumas delas são 3, 4, até 5 competições, e a gente sabe que nós temos uma vantagem nesse sentido, mas entendendo também que dentro do campo nós vamos tentar desenvolver o nosso melhor e manter nosso foco nisso, uma mentalidade de uma equipe competitiva que entrega muito e que representa o Mirassol da melhor maneira dentro do campo, mas entendendo sim que é um momento onde vamos canalizar a nossa energia, o nosso foco nessa competição, que é a nossa grande competição do ano, e tenho certeza aí que o elenco vai buscar isso em todos os jogos e desenvolver o melhor futebol dentro do campo. João Hudson do Surto Olímpico volta a perguntar agora para a Catiele. Na temporada de 2024 você defendeu a Ferroviária. No Paulistão Leve desse ano, o compromisso do Mirassol na segunda rodada é justamente contra a equipe de Araraquara. O que falar sobre a possibilidade de encontrar um clube que você já atuou e que pontos do Palmeiras o Mirassol precisa ficar de olho no duelo da primeira rodada? Tenho respeito pela Ferroviária, pela história, mas hoje eu estou do outro lado e sempre vou querer vitória, independente de quem estiver do outro lado. E sobre o Palmeiras, sim, a gente está focado muito mais na parte ofensiva delas, que tem algumas atletas perigosas, sim. Então é mais focar nessa parte de atletas individuais para a gente se proteger e não tomar gol. Sérgio da Oficina da Bola. Karine, esse é o primeiro time feminino da história do clube, montado do zero, já que até então o Mirassol não tinha uma categoria nessa modalidade. Como você avalia o processo de construção desse grupo e quais as expectativas para a estreia inédita no Paulistão? Nós iniciamos uma página em branco dentro do clube. Sabemos que desde a contratação das atletas nós estávamos construindo algo do zero, mas ao mesmo tempo nós trouxemos pessoas que também têm um lastro dentro do futebol feminino, que têm história, que têm experiências que tenho certeza que vão somar e muito para a formação do nosso elenco e também para a continuidade, para o nosso trabalho. Então iniciamos do zero, mas também temos pessoas
que tem muito a entregar, tanto para o Mirassol, seja nos diferentes âmbitos, dentro, fora do campo, diretoria, staffs, comissão técnica, atletas. Trabalhamos incansavelmente para essa estreia e tenho certeza aí que a equipe vai, dentro do campo, performar da melhor maneira. Vai haver muita entrega, muito espírito competitivo e nós vamos desenvolver essa identidade do Mirassol ao longo do tempo, mas entendendo que de cara nós já vamos entrar com uma mentalidade forte, uma mentalidade de uma equipe que quer se posicionar bem dentro da competição. Catiele, você que defendeu grandes clubes como Grêmio, Santos, Atlético Mineiro e Ferroviária, como é a sensação de vestir a camisa de uma equipe que chega pela primeira vez à competição, mas que já apresenta uma estrutura sólida, com CT próprio e investimento sério no projeto? O que muda na preparação e na mentalidade é representar o clube que está escrevendo sua própria história do futebol feminino? Bom, sim, atuei em bastante clubes, mas me surpreendeu muito a estrutura do Mirassol. Foi algo bem... Eu chego a me arrepiar, porque por ser um começo de um time feminino e ter toda essa estrutura para gente, para o futebol feminino é especial. E a mentalidade é de vencer. Todos os jogos vai ser essa mentalidade, porque é a cara do Mirassol de ser um time guerreiro, de ser um time focado nos objetivos, e é isso que o futebol feminino do Mirassol vai fazer. O Edson de Lima, da vitrine do futebol feminino. Karine, o mercado do futebol feminino tem passado por um processo de valorização, o que impacta diretamente na formação de elencos. O Mirassol reuniu um grupo com atletas experientes, muitas delas vindas de diferentes contextos e funções dentro de outras equipes. Como você avalia a construção desse elenco para a disputa do Paulistão F de 2026? E dentro desse cenário, quais são as pretensões do clube e a projeção de desempenho ao longo da competição? Nós montamos o elenco pensando nessa mescla entre experiência e juventude. Nós sabemos que tem atletas que já passaram por outros clubes que chegam ao Mirassol para somar e muito com a sua experiência. E sabemos também que temos jovens talentos que também buscam o seu espaço dentro do futebol feminino. Então, nosso grande desafio é gerar essa conexão para que dentro e fora de campo a gente realmente construa uma identidade de uma equipe vencedora. Sabemos do mercado do futebol feminino, sabemos que nos últimos anos houve uma crescente muito grande e também a valorização das atletas, e sabemos que isso conta muito para a formação dos elencos. Nós nos posicionamos no mercado em fevereiro, mas tenho certeza que escolhemos as pessoas certas, com grande potencial e que também estão aqui para representar o Mirassol da melhor maneira possível, para se unir por um objetivo dentro da competição, também para consolidar a modalidade dentro do clube e que nós possamos todos os dias desenvolver isso dentro e fora de campo, para que a identidade do Mirassol ela entre em campo em todos os momentos que nós estivermos atuando nos jogos, nos treinos e em tudo que formos desenvolver de atividades dentro do clube, e que, já deixando um recado para o nosso torcedor, que a gente possa transmitir essa cara do Mirassol com muita força, muita coragem, muita raça, muita garra e determinação dentro do campo. Uma equipe que não desiste, uma equipe que busca em todo momento a vitória também, e dentro de campo representar o Mirassol e a camisa do Mirassol da melhor maneira possível. Catiele, você tem passagem por grandes clubes do futebol feminino brasileiro, assim como várias de suas companheiras, que agora chegam ao Mirassol em um novo momento da carreira. O que essa oportunidade representa para você e o que o torcedor pode esperar do seu futebol em termos de entrega técnica e experiência? Como eu falei no começo, né? Eu tive um final do ano bem complicado, turbulento, e poder ter essa proposta do Mirassol de vir para cá, por ser um começo para o Mirassol, mas para mim é um recomeço. É algo especial, com certeza, e que vai ser um ano incrível, eu tenho certeza disso. E para os torcedores do Mirassol, pode ter certeza que não só eu, mas como todas as minhas companheiras, vai entregar muita garra, muita vontade, muita coragem de jogar com a bola no pé. E pode ter certeza que vocês vão ter muito orgulho
do futebol feminino do Mirassol. A Suleima Sena, do Donas FC, pergunta: Karine, você está liderando a construção do primeiro time feminino do Mirassol. Qual é o maior desafio nesse início de projeto? Como é começar praticamente do zero em um campeonato tão competitivo como o Paulista? Primeiro, eu me sinto muito feliz e honrada por fazer parte desse início. Também é um grande privilégio representar o Mirassol. Como a Catiele falou, é um início de projeto, mas tenho certeza que as pessoas que vieram aqui vieram comprando a ideia do clube, também entendendo toda a estrutura que o clube está colocando à disposição. E não só isso, as pretensões do clube em relação ao futebol feminino, e desde o início já valorizar essa questão estrutural para que a gente tivesse condições de trabalho. O grande desafio no início de qualquer projeto, de qualquer história, é a gente criar essa identidade do Mirassol feminino, isso não só dentro de campo, mas também fora de campo, estruturar a modalidade e fazer com que ela se consolide dentro do cenário estadual no primeiro momento e partindo aí para um cenário nacional, como as outras equipes dentro do Campeonato Paulista fizeram também, e tenho certeza aí que para isso não vai faltar entrega e dedicação de todos os envolvidos, tanto dentro quanto fora de campo, e que nós vamos buscar escrever esse início de história do Mirassol da melhor maneira possível e também entregando tudo que nós temos aí para que o clube se consolide dentro da modalidade, além de contar com todo o desempenho esportivo que nós buscamos no dia a dia e de bons resultados dentro de campo, de entrega, e que a gente possa, dentro do campo, representar o Mirassol e que todos que assistam o Mirassol jogar vejam isso e também vejam a dedicação de todas essas pessoas que estão envolvidas no projeto e que também alcance voos maiores aí. Para terminar, Catiele, você chega como uma jogadora experiente. Se vê assumindo um papel de liderança dentro do elenco, como você pode ajudar esse grupo que está sendo construído agora? Me vejo sim como uma líder, mas tem várias líderes aqui, não é só uma. E desde o começo eu sempre falei no grupo, sempre expus minha opinião aqui dentro do Mirassol. E sobre a minha experiência, é claro que eu vou poder ajudar de várias formas possíveis, dentro de campo, fora de campo. É o que eu estou fazendo desde o começo aqui. Então, me sinto sim uma líder no Mirassol e espero poder dar muita alegria para o futebol feminino do Mirassol. Encerrando